Salve, salve, galera! Tá começando mais um Só Quem Tem Raiz no Futebol. Recebemos aqui um cara que viveu a bola de um jeito diferente. Passou por clubes do Brasil e a Europa. Tem história de resenha e tem raiz de verdade. Ex-jogador profissional com passagem pelo futebol francês, Ceará, Piauí, Nova Rússia, Santa Cruz de Natal, Atlético de Cajazeiras, Horizonte, Barbalha, União, Guarani de Juazeiro, acesso, títulos, vice-campeonatos, uma virada de chave importante na carreira. Hoje ele é professor e atleta profissional de beach tênis. Ainda respira o esporte todos os dias. Com a gente no estúdio, Lucas Rodrigues Marques. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Fica à vontade, viu? A casa é sua aí pra gente falar um pouco da tua história. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar falando, né, sobre o futebol, sobre os momentos que a gente viveu. E eu tenho muito a agradecer ao futebol. O futebol me proporcionou muita coisa boa, né? E sou muito grato ao futebol. Muito bom. Galera, eu quero aqui pedir desculpa, a gente está entrando um pouco tarde, né? Até por causa dos compromissos aqui do Lucas, né? Eu sou grato por ele ter aceitado o convite. Era para ele estar aqui semana passada, não deu certo, mas semana está aqui. Hoje estamos trazendo o último episódio do ano, né? 2025. É um programa diferente. O Lucas, que tem bastante história dentro do futebol. E mais uma vez sou grato, Lucas. Obrigado pelo moral. Lucas, você começou aos 12 anos. O que te fez entrar no esporte? O que foi a maior inspiração naquela época, com essa idade? Quando eu comecei em 2000, quando eu tinha 12 anos de idade, né? A minha maior inspiração era ser igual ao Ronaldo. Na época eu assistia muito futebol, meu pai sempre me incentivou a jogar futebol, né? Sempre me levou para os estádios, para os campos de futebol, ele jogava a várzea, né? E eu me inspirava tanto no meu pai como no Ronaldo também. Assistia muito o Ronaldo jogar. E isso te fez a se buscar praticar um esporte, principalmente futebol? Com 12 anos, quando eu comecei a jogar nas escolinhas, né, lá do meu bairro, eu sempre falei pro meu pai que minha vontade maior era ser um jogador de futebol, porque ele jogava, né, na várzea, e por eu me destacar como criança nos rachinhos lá com os adultos, eu acabei que fui criando isso dentro de mim. Meu pai foi me incentivando, né, quando criança. E depois comecei a assistir e fiquei fissurado em futebol e eu só vivia futebol. Muito bom. Às vezes assim, atrás de uma família, né? Já vem do lar, da casa, creio que seu pai tanto jogou como gostava também muito de futebol. Isso inspirou muito você, né? Sim. Ver seu pai jogando. Ele era um bom jogador? Meu pai era lateral direito, né? Ele que inclusive foi o maior incentivador para mim jogar de lateral direito. Eu queria ser atacante, jogava de atacante, só que eu era muito pequeno, muito magro, né? Tinha muita velocidade e batia muito bem na bola. E aí, por eu ter essas características, ele disse: meu filho, você é melhor do que eu, você corre muito, você tem muita força, não vai jogar de lateral porque você tem as características de um lateral. E aí, tanto que o pessoal acabou me botando para jogar com 13 anos na posição dele. Com 13 anos, muito novo. Tem muita qualidade, né? Eu gostava muito, eu batia muito bem na bola, era uma das características que eu mais gostava. Eu já sei rápido, né, que eu era atacante, então eu trouxe essa característica para lateral e eu tinha muita força, né? Então eu chegava muito bem na linha de fundo e as minhas características eram realmente essa, força e batia bem na bola. Olha aí para vocês. Através do pai inspirou o filho, né? Quero aqui mandar um abraço aqui pro Ayrton Júnior, ele que fez todo esse trâmite aqui, mandou seu contato para mim, né? E é muito bom conhecer pessoas novas. Fico muito grato conhecer o Lucas através do Ayrton Júnior. E é bom. Só que tem raiz, a gente tem trazido essas histórias, né? Muito impressionante. Lucas, você teve uma experiência fora do Brasil, né? Ajaccio, é? Ajaccio. Ajaccio da França. Como surgiu essa oportunidade e o que te marcou na passagem internacional? Cara, a minha passagem pela França foi assim, meio que do nada, né? Eu sempre fui um cara muito persistente, né? Eu sempre fui um cara assim, muito focado, né? Eu sempre me dediquei bastante ao futebol. E em 2012 eu tinha jogado o Campeonato Cearense em 2011 pelo Estação Antônio Bezerra, né?
Com 17 anos eu joguei um sub-20, né? Onde a gente saiu na semifinal pro Fortaleza, né? E o Jorge Veras, após esse jogo, ele me fez um convite para ir pro Fortaleza. E aí cheguei no Fortaleza no começo de 2012, né? Iniciei o ano de 2012 todo lá. Passei o período todinho do sub-20 lá com 17 anos, 17 para 18 anos. E aí, uma certa vez, o Marcelo Paes, que era o presidente do Estação na época, ele era o meu empresário, né? Eu e o Valfrido, nós estávamos nos destacando no Fortaleza. E aí, como a gente não tinha oportunidade de jogar no sub-20, a gente acabou ganhando a oportunidade de treinar no profissional. E aí, uma certa vez, o Vica fez um convite, né, pra gente poder treinar lá no profissional. Na época, o Fortaleza estava na 3ª divisão, o treinador era o Vica. E ele pediu a molecada da base para subir para completar o treino. E aí, nesse dia, o Marcelo Paes tinha levado o Olivier Franceschini, que era o empresário lá da França, da empresa Ox Sport, não sei se ainda existe hoje. Mas ele foi para ver o Valfrido, né? E aí, nesse dia eu joguei muito bem, nesse treino lá do profissional contra o Fortaleza, do Fortaleza. Joguei muito bem, jogando lateral direito. E aí que despertou interesse em mim e não no Valfrido. O Olivier, ele ficou interessado em me levar para a França, né? E não levar o Valfrido. E aí, depois desse treino, ele conversou comigo, eu nem acreditei, né? Porque naquela época eu tinha 18 anos, eu acho. E pra mim era uma coisa fora da realidade, né? Eu tava ali no Fortaleza, nem jogando eu tava só treinando. E aí uma oportunidade dessa apareceu do nada, eu não acreditei. E até então era para mim ir pro Mônaco. O Mônaco na época estava na 2ª divisão do Campeonato Francês. E aí o Marcelo Paes deu a ideia de não me levar para lá, porque o lateral direito do Mônaco era o Javier Zanetti. Né? Então, tipo assim, Ficava, poxa, tipo assim, difícil entrar. 18 anos de idade, você vai chegar num país desse, num time grande como era o Mônaco, e jogar, sei lá, tirar o Javier Zanetti ia ser muito difícil, né? Então o Marcelo Paes conversou com ele e falou pra ele, ó, é melhor a gente pegar um time de menor expressão pra levar ele, até pra ele se adaptar e tudo. E aí eu fui fazer teste no Bastia, né? Fui primeiro pro Bastia, que era um time que jogava a 1ª divisão do Campeonato Francês, e não fui aprovado lá, fiz o teste, não fui aprovado. Conheci 2 brasileiros lá, o Ilan e o Felipe Sade, né? Que o Ilan jogou até São Paulo, né? E quando eu saí do Bastia, eu passei 20 dias lá, mais ou menos. Quando eu não fui aprovado lá, o meu empresário disse, olha, você já está aqui, então vamos tentar levar você para outro clube, né? Que era o Ajaccio. Tipo assim, eu estava no Ceará e fui para Fortaleza, né? Que era o time rival. E já no Ajaccio foi uma experiência diferente, porque eu já cheguei lá, eu já estava adaptado, querendo ou não, ao frio, né? Quando eu cheguei lá, eu saí daqui, era, sei lá, 35 graus, 34 graus, né? Eu cheguei na França, era 18, aí nesse período que eu fui para Ajaccio, eu já estava chegando em 6, 7 graus, né? Então era muito frio, mas eu já estava adaptado, então foi bem mais fácil. E no Ajaccio eu acabei tendo mais oportunidade. Eu não fui direto para o time principal do Ajaccio, eu fui para o time B, né? Então fui inscrito para jogar competição lá no time B e acabei me adaptando. E o meu primeiro jogo que eu joguei lá foi contra o Bastia, né? Que era o time que não tinha ficado comigo lá. E aí entrei no segundo tempo do jogo, a gente estava perdendo de 1-0 e eu acabei fazendo 2 gols, né? Cheguei no Ajaccio de lateral direito, mas joguei como ala pela ponta esquerda. E aí fiz 2 gols nesse jogo e Caiu nas graças. caí na graça do treinador, o treinador gostou bastante e tudo. Acabei ficando lá mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. E aí depois voltei pra cá. Experiência muito boa, né? Ah, foi uma experiência incrível, bicho. Outra cultura, pessoal bastante educado. Pude aprender muita coisa, taticamente, né? Tecnicamente também. Mas em relação à qualidade técnica, os brasileiros se sobressaem ainda assim, na época que eu tava lá, né? Os brasileiros se sobressaíam, né? A gente, querendo ou não, a gente tinha aquela malandragem, né, do futebol. Coisa que os franceses ainda não tinham. Eles eram muito educados taticamente e isso fazia com que eles se comportassem praticamente como um robô. Eles não tinham audácia, não tinham ousadia de ir para o mano a mano ou fazer um drible, alguma coisa do tipo.
E isso aí eu me sobressaí em cima deles. Muito bom, viu? Muito boa história, interessante. Passar por vários clubes brasileiros, né? Qual deles o mais, assim, que marcou fora de campo e por quê? Assim, tem passagem pro... A gente já falou aqui, o time passou pelo Ceará, né? Passou pelo... Vai falando aí os clubes que tu passou aí, dentro aqui do Brasil aqui. Cara, quando eu voltei da França, o primeiro clube que eu fui foi o Ceará, né? E aí o Marcelo Paes me trouxe pro Ceará, era a oportunidade de jogar tanto a Copa São Paulo como o Sub-20, né? Eu voltei pra lá, eu voltei pra cá, eu tinha 18 anos ainda, então tinha 2 anos de Copa São Paulo. E aí eu tava com a proposta do Ceará e do Bahia, né? Só que eu optei ficar pelo Ceará, porque o mesmo valor, a mesma ajuda que o Bahia me ofereceu, era o mesmo valor que o Ceará estava me oferecendo na época. Então eu acabei que fiquei no Ceará, né? Optei por ficar no Ceará. E aí foi onde eu fiz uma escolha, posso dizer que errada, porque aqui no Ceará, quando eu joguei aqui no Ceará, eu estava na base, né? Então, quando eu estava na base, você, querendo ou não, você tinha umas certas regalias, né? Então, eu chegava no meu bairro, eu era considerado um jogador do Ceará, eu chegava para jogar subúrbio, eu era conhecido como jogador do Ceará e tudo. Querendo ou não, você ficava com aquela autoestima elevada e você acabava se achando mais do que os outros, né? Então, esse foi um dos erros, né, da minha vida, que eu posso dizer. Não era para não ter ficado no Ceará, era para não ter ido embora. Porque tanto eu ficando no Ceará, eu conheci a bebida, né, como acabei conhecendo também outros caminhos que não deveria ter me envolvido. E aí, no Ceará, que era para me ter ficado até o profissional, acabei ficando 6 meses só. Fui para o Piauí, né, recebi o convite do Piauí para disputar a Copa São Paulo, pelo time do Piauí. E aceitei, tinha alguns amigos meus que estavam lá, daqui do Ceará. E lá foi onde eu realmente assim, comecei a engatinhar para o profissional, né? Fui contratado para disputar uma Copa Piauí na época, que era um campeonato lá, tipo a Copa Fares Lopes aqui, né? Fui disputar essa competição lá, eram 4 times, só que o Piauí ia jogar com a base já para se preparar para a Copa São Paulo, né? E aí fiquei lá no Piauí. A gente disputou essa competição, a gente foi vice-campeão. E logo depois a gente recebeu um convite para ir para São Paulo, para o Jabaquara, onde a gente ia fazer uma parceria Piauí e Jabaquara para poder disputar a Copa São Paulo, né? E aí a gente foi, e aí foi assim, um momento assim onde minha carreira alavancou, né? Porque eu realmente assim, tive um período de muita regularidade, né? Cheguei lá em São Paulo, não me botaram para jogar de lateral, me botaram para jogar de meia, né, que era uma posição onde eu havia começado quando mais jovem, e consegui me destacar, né? A gente fez amistosos lá contra o Santos, a gente fez amistosos contra o Red Bull, fizemos amistosos contra muitos times paulistas bons, e onde a gente começou a ter destaque, né? E aí na Copa São Paulo, né, até mandei o vídeo para você, foi onde assim realmente eu tive ali meus 15 minutos de fama, e onde a gente jogou contra o Palmeiras, né? Sport TV, ESPN, foi transmitido o Brasil todo. E eu fiz aquele gol no Palmeiras. E ali eu realmente disse assim, poxa, agora eu tô virando um jogador profissional. Porque a Copa São Paulo, ela é uma competição, assim, pra mim, assim, abaixo da França foi uma das maiores competições que eu joguei. Com certeza. Né? Porque Campeonato Cearense, primeira divisão, segunda divisão, não chega nem perto. Né, do profissionalismo que é a Copa São Paulo, né, da estrutura, né, que a competição oferece. Então, assim, a Copa São Paulo foi um dos campeonatos maiores que eu posso dizer que eu joguei, assim, depois do Campeonato da França, né, do Campeonato Francês que eu joguei, da segunda divisão. E aí, no Piauí, bicho, foi quando eu voltei da Copa São Paulo, eu já me profissionalizei, já voltei pro profissional, né. Então, disputei o Campeonato Piauiense, onde a gente foi vice-campeão, né? Conseguiu primeira vaga para a Copa do Nordeste na época. Foi a primeira participação do Piauí na Copa do Nordeste, né? Foi onde o esporte interativo estava começando a entrar assim no mundo do futebol lá, né? Transmissão. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? Eu joguei lá 2 anos, né? E acabei que fiquei mais tempo, né? Porque tive um relacionamento com a mãe do meu filho, né? Que é o Davi Lucas, que hoje ele mora lá no Piauí.
Então, assim, o Piauí foi muito marcante para mim em relação a isso. E aí no Piauí, depois que eu passei um ano, também foi complicado, porque no segundo semestre não tinha competição, né, para a equipe profissional. Então, ou o Piauí tinha que me emprestar para algum clube, ou o Piauí ia ter que me deixar treinando lá e ficar pagando meu salário, porque o meu contrato lá era de 3 anos. E aí acabou que o Piauí não conseguiu me emprestar, não conseguiu fazer nada. E como o meu filho estava para nascer, eu estava sem trabalhar, né, bicho? Então eu acabei que fui trabalhar, né? Teve que dar uma parada. Tive que dar uma parada no futebol, parei por um período de 6 meses, praticamente. E aí, quando meu filho nasceu, eu acabei recebendo a oportunidade para ir para Nova Russas, né? Jogar a segunda divisão do Campeonato Cearense. Voltei para cá, fui disputar essa competição pela Nova Russa. Demorou bastante os trâmites de trazer, né, a minha transferência do Piauí para o Ceará, demorou bastante. Acabei que jogando só 6 jogos, eu acho, foi 5 jogos que eu disputei no Nova Russa. E aí depois de Nova Russas eu fui para o Santa Cruz de Natal. Santa Cruz de Natal já foi uma experiência bem bacana também. A gente disputou a segunda divisão, conseguimos o acesso para a primeira divisão. O empresário que me levou para lá foi o Marcelo Paes, né, em parceria com Lupécio II, que é um empresário muito conhecido aí no ramo do futebol aí, tem vários jogadores na Série A, né? E aí lá a gente conseguiu fazer uma boa campanha, consegui me destacar como lateral direito, fiz 2 gols na competição, consegui ser destaque do Santa Cruz de Natal. E aí depois de Santa Cruz de Natal eu fui emprestado para o Atlético Cajazeiras. E aí no Atlético Cajazeiras foi outro marco, porque eu consegui ter uma regularidade muito boa de jogos, né? A gente brigou para não cair, infelizmente a gente brigou para não cair, mas os jogos finais lá, porque era assim, eles tinham a primeira fase, né? Aí se classificavam times para jogar a fase mata-mata e se classificavam times para não ter o rebaixamento. E eram 4 a 6 times que disputavam essa fase de não rebaixamento. E aí acabou que eu me destaquei porque eu fiz o gol que manteve o time na primeira divisão. Uma bola que eu fui cruzar na área, a bola acabou resvalando no lateral esquerdo e a bola acabou caindo dentro do gol. Não sei se eu acabei te mandando esse vídeo. Aí depois eu posso te mandar para tu mostrar e postar. Vamos dar uma olhada aqui, Lucas. O pessoal está participando aqui, né? Tem algumas perguntas. Aqui o João Batista, deixa eu ver aqui. É o Vandeoge, né? Botou assim, ele tá nos assistindo assim. Graça e paz, meu irmão, Antônio Carlos. Deus abençoe essa caminhada. Aí tá acho que é o Francisco, né? Manda aí uma boa noite para o lateral direito, grandão. Conhece ele? É o Francisco. Tu deve conhecer, não, ele aqui. Cara, tá de óculos e boné, né? Pra me ver. Deve ser um conhecido teu aí, viu? É difícil. Outro já aqui. O Jeová botou assim, tamo ligado. Jeová, né? Aí o da Silva também tá, um abraço pro da Silva aí. Quem é o da Silva? Da Silva Volante, tá ligado aí, né? O Jordan botou assim, eu acho que é o Jeová Jordan, botou assim. O Jordan tá ligado comigo, né? O Jeová, o Jordan e o Germano. Dá um abraço pro Germano aí. O Jordan, grande jogador aí, atleta aí. Passou pelo Atlético, Vasco, né? Tá ligado com a gente aí. O Ari. Eu acho que o Ari também tá ligado com a gente aí. Mandar um alô pro pessoal aí. Hoje o papo aqui é com o Lucas. Ele tá botando aqui, o da Silva botou assim, o meia volante. O Guto também tá com a gente aí, o Guto, quero mandar um abraço pro Guto aí. Ele tá mandando um grande abraço, o Guto aí que faz um trabalho excelente no Fortaleza, preparador do Fortaleza aí. Tá com a gente aqui. O Gutex, né? Pronto. Pô, o Gutex foi... Chama a Brenda, por favor, tô precisando dela aqui. Por favor, chama a Brenda. O da Silva, é um fato interessante, da Silva foi, pra você ter noção, o da Silva ele é daqui de Fortaleza, mas eu conheci ele em Natal. Tu conheci ele em Natal, conheci ele em Natal, ele jogava pelo Açu, inclusive a nossa final foi contra eles, né? Açu e Santa Cruz de Natal. E o da Silva era muito conhecido aqui, né? A galera chamar ele pra jogar e tal, e ele teve muita história no futebol. Da Silva foi um parceiro assim que, de verdade, eu tenho no meu coração. É um cara que me ajudou bastante no futebol, né? Ele, quando a gente se conheceu lá, ele disse, eu ouvi falar muito bem de você e tal, muita gente falou bem de você. A gente conhece alguns amigos em comuns. E aí ele perguntou assim, quando a gente voltar pra Fortaleza lá, eu vou te botar em alguns times lá pra gente jogar suburro. Olha que coisa. Rapaz, ele garantiu aí muito dinheiro pra mim, viu?
Só colocar uma fitazinha só para tá muito torto, por favor. Com calma. Colocar uma fitazinha, puxa. Dá, só puxar. O da Silva, ele me colocou em várias barcas aí do subúrbio aí, viu? Ele me ajudou bastante. Eu sou Não, muito e grato à ele vida é dele. muito bacana, um cara 10 anos. Inclusive o da Silva. Galera, eu quero falar aqui. Até convidar o Lucas aqui, se ele vai poder vir. A gente vai ter um racha encerramento durante o ano aqui na Arena São João, né? Sexta-feira, dia 5. Próxima sexta-feira vem na outra. Até convidei o Carlinhos está com a gente, Carlinhos C10, já mandei o convite para ele. O racha de encerramento, você está convidado. Na hora. Eu convidei o da Silva já disse que vai vir, né? Para o nosso grande racha. E vamos aí contar com todos os atletas aí. João Marcelo, toda a galera aí já falaram que vai vir pro racha. Vai ser muito bom. E você também está convidado. Da Silva é uma pessoa excelente, um grande jogador, né? Um grande jogador. E um varão, né? Hoje em dia, graças a Deus. Dá uma melhorada aí. Aí, ó. Você coleciona vice-campeonatos importantes, Piauense, Motiguar, Fares Lopes, né? Como você lida com esse quase um futebol? Isso te ensinou algo assim durante a tua carreira? Esses pontos aí, cara, que tu queira ou não queira ter uma carreira brilhante, né? Porque, Lucas, é difícil hoje, um jovem hoje chegar ao seu objetivo de ser um jogador profissional, né? Então assim, como você, o da Silva e outros mais, consegue atingir o patamar de querer vestir uma camisa de um time profissional, não é fácil, você conseguiu, né? Essa tua carreira aí, brilhante por onde tu passou aí, que você assim, é grato, mas a quem você mais pode identificar essa tua ajuda? Porque você já disse fora aqui que teve muita ajuda de pessoas, né? Pra você chegar onde você chegou hoje. O futebol é como eu falei, me proporcionou grandes oportunidades, né? Como também a gente acaba que tendo algumas frustrações, né? Tem algumas pessoas que a gente costuma dizer que é um mundo muito sujo, né? Mas você tem que ser forte e corajoso para poder se manter nessa linhagem do futebol, né? Então eu tive muitos aprendizados, né? Conheci muitas pessoas, né? Tive que amadurecer antes do tempo, porque desde os meus 18 anos eu já comecei a viajar, né? E morar sozinho, morar com outras pessoas em alojamento, então era totalmente diferente, né? Confesso a você que, assim, apoio mesmo, eu posso dizer que tive o apoio de Deus, porque, assim, meus pais, eles me incentivaram até o período que eles acreditaram, né? O sonho do meu pai foi ser jogador de futebol, ele não conseguiu, né? E aí que ele queria realmente que eu fosse, né? E eu consegui isso para nossa família, consegui isso para o meu pai, né? Realmente eu digo assim que foi algo que eu pensei muito nele, porque ele tentou e não conseguiu, e eu queria conseguir para mostrar para ele que eu iria conseguir, né? Então, assim, tive muitos aprendizados, né? Aprendi a lidar com os nãos da vida muito cedo, né? Porque onde a gente passava tinha um não, né? Você tinha que se adequar aos clubes. Se você não se adequasse às regras do clube, você era mandado embora, né? Então tinha muita coisa que eu não concordava, mas que eu tinha que ficar calado, porque senão eu ia ser mandado embora, né? No próprio Piauí teve um período que eu passei lá que foi só de treino. Foi só de treino e sem receber salário. Eu passei mais ou menos uns 3 meses lá só treinando e sem receber salário, porque eu queria uma oportunidade para jogar e eles não queriam me dar oportunidade. E eu disse, não, pois não preciso pagar meu salário, eu vou ficar aqui treinando só para mim tentar jogar. E aí o professor Marcão, sou muito grato a ele também, né, lá do Piauí, foi um cara que me estendeu a mão, né? Ele, eu vou passar para te buscar e passo para te deixar. E foi um período assim de muito aprendizado, bicho, muito aprendizado, porque eu não tinha expectativa nenhuma de jogar, eu tava ali dando a vida para ver se ia acontecer alguma coisa, né? E acabou que não aconteceu, mas sou muito grato ao Marcão, me ajudou bastante, né? Depois desse período foi quando eu fui pro Nova Russas. No Nova Russas, bicho, foi assim também muito aprendizado, porque era um clube que não tinha estrutura de nada. Nova Russas estava falido, né? Assim, era 3 meses de competição, eu recebi 1 mês e meio lá só, acredito. Alimentação péssima, precária. Não tinha nenhum básico, a gente não tinha um básico.
era só mesmo porque realmente eu queria conseguir o meu sonho e achava que, não, se eu fizer um jogo ou 2 jogos bons aqui, eu vou ser visto, né? E acabou que aconteceu, né? Que eu fui para Santa Cruz de Natal. Santa Cruz de Natal já foi uma melhoria, né? Tinha o básico e tinha o algo a mais, que era muito bom mesmo, a estrutura, né? A gente morava em apartamento lá, alimentação, café, almoço e janta, muito bom, né? E no Atlético Cajazeiras foi muito bom também. Tive uma experiência muito boa. Lá no começo eu fiquei alojado no hotel, né? E depois eu fui para casa dos atletas. A alimentação era muito boa. O meu salário lá foi um dos clubes que eu recebi um salário mais alto, né? O Clécio, lá de Campina Grande, da Paraíba. Foi um cara que me ajudou bastante, bicho. Um cara assim que estendeu a mão para mim e disse, eu vou te ajudar e vou te colocar em outro patamar. Ele realmente me ajudou bastante. Quando eu saí do Atlético Cajazeiras, eu recebi outras oportunidades de ficar em alguns times da Paraíba, né? Só que aí surgiu a oportunidade do Horizonte, né? E o Horizonte, na época, estava em ascensão, né? Tinha jogado a Copa do Brasil, né? Que o Siloé se destacou e tudo. E querendo ou não, você como jogador, você acaba vislumbrando a mesma coisa. Se aconteceu com um, pode acontecer comigo também e tal. E aí acabei que vim para o Horizonte. E foi uma experiência muito boa porque foi onde eu conheci inclusive o Fernando Sobral, né, que é meu grande amigo, né, eu tenho um elo de amizade. Posso dizer assim que do futebol foi um dos caras que me ajudou bastante, né, um dos caras que a gente até hoje a gente se fala. Ele está aí no Ceará e a gente se vê quase todo final de semana. Irmão em Cristo também. E no Horizonte foi uma decepção muito grande, porque a gente jogou lá 3, 4 meses de competição e a gente não recebeu salário, né? Os salários todos atrasados. Eu fiz um contrato com o Horizonte de 2 anos, né? E quando eu cheguei para disputar a posição com o Valclício. O Valclício estava vindo de Iguatu, um cara que já tinha nome aqui dentro do futebol cearense. Eu até então ainda não tinha jogado profissionalmente aqui no futebol cearense, né? Foi a minha primeira oportunidade e eu cheguei disposto a realmente assim, não, eu vou ganhar minha vaga, independente de quem vai jogar, e eu quero jogar. E me dediquei a todos os treinos, sempre treinei mais do que todo mundo. Terminava o treino, eu dava minhas voltinhas ao redor do campo, pedia para treinar falta, pedia para treinar finalização. Sempre fui um cara que gostei de treinar mais do que qualquer outro atleta. E quando eu não estava jogando, aí é que eu treinava mesmo. Aí é que eu me dedicava aos treinos mesmo. E aí foi onde tive a frustração, né? Que a gente não estava recebendo salário. E aí logo no período veio tudo de uma vez, né? Que eu separei da mãe do meu filho também. E aí perdi o controle emocionalmente. Confesso que não tive ajuda de ninguém, ajuda psicológica de ninguém. Meus pais também não, assim, puderam estar presentes, né? E acabei que me afundei no álcool, né? Realmente, aí você conheceu a bebida? Conheci bebida, conheci drogas, conheci as farras, conheci assim tudo que um jogador de futebol, que a vida do jogador de futebol proporciona, eu conheci, infelizmente, né? E aí foi onde eu comecei a me desviar, né, do meu foco, que era ganhar dinheiro, que era ser um jogador de futebol profissional de nome, né? Acabei me desviando e aos poucos, né, aquilo foi me corrompendo por dentro, né? Que querendo ou não, fui me afastando de Deus também, né? E acabou que é aquela coisa, um pecado atrai outro, né? Um abismo puxa outro. E eu, assim, posso te dizer que foi ali o começo do meu declínio como jogador de futebol. Quando eu separei da mãe do meu filho, foi onde realmente assim eu me perdi. História muito interessante. Eu quero aqui mandar uns alô aqui, mandar um abraço aqui pro grande Landim, lá da Cagés, lá da Eta Gavião. Landim, um abraço. Quero mandar aqui um abraço também para o Mécio, né? Mandar um abraço pro Lucas, para o Carlinhos C10. Mandar para a galera aí que tá sempre nos acompanhando, né? Dá uma olhada aqui, o pessoal tá participando aqui, né? Pronto. O Márcio tá com a gente, o Márcio aí. Vou mandar um abraço pro Márcio aí. Márcio Mossoró. Quem tá com a gente também é o Reinaldo. Um abraço pro Reinaldo aí, o Carlinhos, né? Aí o Gutex botou assim, ó. Grande abraço, irmão. Parabéns pelo programa. Obrigado, Guto. E o Guto botou assim, ó. Vencer no futebol não é fácil. Por mais que a gente se dedique, tem que ter um empresário forte ou um treinador que goste do seu trabalho.
O Guto botou assim, o Gutex, né? Verdade. É muito bom, impressionante. É verdade, viu? E acho que esse teu trabalho que tu fez durante a tua carreira, né? Você longe do seu pai e tudo, você foi um cara vencedor, né? Conseguiu seus objetivos, até porque não é fácil com ser empresário, e muitas vezes o empresário ele ajuda muito, né? Mas assim, eu vejo assim, por um lado, você tem qualidade, um cara que tem talento, queira ou não queira, hoje dentro do futebol, só o talento e a qualidade não basta. Você tem que ter uma pessoa ali para estar abrindo portas, né? Que o futebol hoje é desse jeito, né? A gente vê tanto jogador, né, o Lucas, com muito talento e às vezes sem oportunidade para brilhar nos gramados. Mas você conquistou esse lado, mesmo que com dificuldade você conseguiu, né? Assim, é o que eu costumo dizer para os meus amigos, né? Eu fui um jogador que eu vivi tudo que um jogador profissional pretende viver, né? Que é o quê? É o cara que sai ali de repente da favela, vira um jogador de futebol profissional, joga no futebol brasileiro e depois vai para a Europa. Então, assim, muitas perguntas para mim são o quê? Lucas, você se acha um frustrado? Não me acho. Pelo contrário, eu me acho um vencedor. Com certeza. Porque eu cheguei aonde muitos jogadores profissionais não conseguiram chegar. Com certeza. Né? Eu até brinco com o Sobral às vezes, eu digo assim, macho, eu joguei na Europa, tu jogou só aqui no Brasil. Eu até brinco com ele às vezes assim, né? A gente fica resenhando. E falar em Sobral, viu, modesta parte, qual é a questão, opinião minha. Pra mim, um dos melhores volantes do Brasil, viu? Joga muito, é monstro. É um cara que corre o tempo todo. Aquele cara, eu acho que ele treina mais que os outros, viu? Que ele é brincadeira, viu? Um grande jogador, um abraço pra ele aí, né? Lucas, a decisão de você parar definitivamente em 2001, né? 2021. 2021, foi difícil. E o que mais passou para você encerrar a sua carreira, assim? Passou na sua cabeça? Cara, foi difícil. Realmente foi difícil, sim. Porque 2021 a gente estava na época da pandemia, né? A gente estava na pandemia e eu já fazia faculdade, né? Já estava fazendo faculdade. Só que o que acontecia? Eu fazia faculdade e jogava ao mesmo tempo. Então, quando eu estava aqui em Fortaleza, dava para mim fazer a faculdade legal. Mas quando eu estava viajando, eu não conseguia focar na faculdade, até porque eu focava no futebol. Eu queria viver do futebol, né? E aí, em 2021, quando veio a pandemia, eu já estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando em garçom no restaurante. E surgiu a oportunidade de jogar pelo Barbalha. O Barbalha, ele fez uma parceria com a União, né, onde faltavam, acho que eram 3 jogos da Série A para o Barbalha completar. Só que o Barbalha não tinha estrutura, o Barbalha não queria voltar o time, né, à primeira divisão. Já era um time que estava rebaixado, então eles não queriam ter o custo de trazer o pessoal de Juazeiro para jogar aqui contra o Ceará e o Guarani de Sobral, né? E aí que eles fizeram essa parceria com a União e quem assumiu esse Barbalha e essa União foi o Kelvin. Não sei se você conhece o Kelvin jogou no Corinthians. Ele teve até com a gente aqui, até mandar um abraço pro Kelvin. Ele teve com a gente aqui já, o Kelvin. O Kelvin, ele me fez o convite, né? Ele, Lucas, e aí, quer tentar a última vez e tal? Eu peguei e disse assim, meu irmão, eu tô parado há muito tempo, mas eu tenho certeza que se eu treinar e me dedicar, eu consigo. E aí ele pegou e disse, não, pois vem aí, a gente faz uma pré-temporada aqui, a gente bota no jeito e tal. E aí consegui, né, realmente jogar. Só que na pandemia estava muito difícil, bicho, porque eu tinha a pensão do meu filho para pagar, né? Então o que eu fazia? Eu treinava de tarde na União, né? Saía 5 horas, 5 e meia e já tinha que correr para o restaurante para mim poder trabalhar à noite. Então eu treinava de tarde e trabalhava à noite, até meia-noite mais ou menos. E no outro dia de manhã, faculdade. Então eu ia para a faculdade de manhã, treinava de tarde e à noite eu ia trabalhar, porque eu tinha que ter o sustento do meu filho, né? Mas graças a Deus, assim, foi outro momento de grande aprendizado. Eu sou muito grato ao Kelvin, né? O Kelvin fez isso por mim. Só que quando a gente ficou sem trabalhar, né? Porque quando fechou tudo, a gente não podia mais trabalhar. Então eu saí do restaurante e fiquei só treinando, né? Só que o quê? Na União eles não estavam pagando, né? Era uma parceria lá, um projeto que ia para a União jogar a segunda divisão, né? Só que não ia pagar ninguém. Então eu aceitei o convite, né? Sendo que por eu estar bem fisicamente,
apareceu muitas propostas de jogar o subúrbio, né, também. Então eu peguei e juntei o útil ao agradável. Ah, eu tô treinando, mas não tô ganhando, então eu vou jogar subúrbio para me ganhar dinheiro. Só que o Kelvin não queria a gente jogar subúrbio, né? E aí, nesse jogo que eu fiz, né, infelizmente, por irresponsabilidade da minha parte, né, eu fui jogar um jogo society. E nesse jogo society eu senti o adutor, né, na sexta-feira. E por eu ter sentido o adutor, eu disse assim, não, agora já era, eu não vou conseguir mais jogar bola, vou perder a oportunidade com o Kelvin. E aí passei a noite todinha bebendo. Fui beber com os meus amigos para ver se desopilava um pouco. E no sábado, 9 horas da manhã, tinha um amistoso contra o Ceará. Olha aí. E aí eu peguei e disse assim, não, quando for amanhã de manhã eu tomo infiltração, eu mesmo aplico, aplico aqui e vou pro jogo. E aí o que aconteceu? Que eu fui, né, para esse jogo, tava virado praticamente. Tinha dormido mais ou menos umas 2 horas de sono só. O jogo era 9 horas da manhã, numa lua, lá no Setem. E aí eu fiquei no banco nesse jogo, né? Só que tipo assim, eu tava transpirando por álcool, né, velho? E o Kelvin, um jogador que tinha experiência em relação a isso. Aí eu cheguei nem perto dele pra ele não perceber. Mas ele, tipo assim, foi muito rígido comigo, né? Ele falou, ó, desse jeito não dá. Depois do jogo, né? Ele chegou pra mim e falou, ó, Lucas, fiquei sabendo que você passou a noite bebendo ontem e tal, não sei o que, você tá fora dos planos. Eu, não, tudo bem. Ali já foi realmente assim, ué, realmente eu não tenho mais compromisso nem com os treinos, nem com nada, então realmente é hora de parar. E aí fui focar na faculdade, né? Comecei a trabalhar como personal na época. Logo depois, quando começou a abrir, né? Foi as primeiras coisas que abriram os empreendimentos, foi as academias, né? Então eu recebi o convite de trabalhar na academia. E aí realmente eu disse assim, já deu. Vou realmente focar na minha faculdade e focar nos meus estudos. Muito bom. Deixa eu olhar aqui, ver se alguém está participando mais aqui. Deixa eu ver aqui. Continua com a gente aqui, mas o pintor foi perguntando. Mas vamos lá. Lucas, quando você olha assim para trás, assim, existe algo que você faria diferente, trajetória como atleta profissional, assim? Ou tô tranquilo, certo? Cara, eu me arrependo de ter conhecido a noite. Né? Me arrependo muito de ter conhecido a noite, de ter conhecido bebidas alcoólicas, drogas. É algo que eu pedi muito perdão a Deus por isso, né? E hoje, assim, eu falo com facilidade, mas na época foi muito difícil para mim porque eu realmente estava perdido, né? Quando eu realmente parei de jogar futebol, assim, veio aquela depressão, né? Porque eu tinha perdido a mãe do meu filho, né? Logo depois me afundei na bebida e logo depois me afundei realmente assim no álcool mesmo, assim, de beber todo dia, sabe? Então tava um negócio muito feio, né? Tava um negócio muito difícil pra mim, né? E na pandemia, bicho, me afundei mais ainda, né? Porque, querendo ou não, todo dia eu tava bebendo. Todo dia eu tava bebendo, todo dia eu tava me relacionando com outras mulheres e todo dia eu tava realmente assim na perdição, sabe? E graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida. Em 2021 ele me apresentou a minha esposa, né? Que eu estou até hoje. E sou muito grato a Deus por ele ter me apresentado ela. E arrependimento mesmo, bicho, foi realmente esse, de ter conhecido à noite, as drogas. Né? As drogas. E bebida, né? Você é formado em educação física, isso te ajudou enquanto jogador? E como te ajudou a transição para o pendurar a chuteira, né? Cara, o fato de eu ter me formado em educação física foi outro fato, assim, realmente assim, porque eu juntei o útil ao agradável. Como eu já não estava mais jogando profissionalmente, eu recebi um convite para jogar beach soccer, do professor Dito, lá da praia. O Dito é aquele que é futebol de areia de praia, né? Exatamente, jogou seleção brasileira, é um cara muito renomado no beach soccer. Ele é. Então ele me abriu a oportunidade a primeira vez de estudar, né? Não, acho que foi em 2016. Eu tava voltando do Atlético de Cajazeiras, aí eu tava sem treinar, né? E aí eu disse, meu pai falou que tinha um projeto na praia de beach soccer e tal, que dava bolsa pra faculdade. Aí eu disse, não pai, eu vou ser jogador de futebol, o negócio de jogar beach soccer não dá pra mim não e tal. Mas vai lá treinar pra ver e tal.
Cara, o primeiro dia que eu fui treinar lá... Rapaz, no outro dia eu acordei com febre, velho. Acordei com febre, cansado pra caramba. E eu disse assim, meu Deus do céu, isso aqui é esporte de louco. Só que eu gostei. Eu gostei porque era algo ali que eu via que estava me preparando fisicamente para uma oportunidade de repente que viesse, né? E aí conheci o Dito, conheci o Andershow também, que é um cara que jogou seleção brasileira de beach soccer. Quanto assim que me fala. É um cara muito conhecido, né, no beach soccer. E foi através do beach soccer que eu entrei para a faculdade. O Dito ele me deu uma bolsa de estudos, né, para me jogar o beach soccer e estudar. E aí logo depois apareceu o futsal, né? E aí eu joguei pela faculdade beach soccer, futsal e depois veio o futebol. E aí eu peguei e disse, rapaz, aqui tem as competições, a faculdade banca tudo. Vou ficar jogando só pela faculdade mesmo, treinando pela faculdade e vou estudar para ver o que vai dar. E aí foi a virada de chave, né? Porque eu achei que eu não poderia fazer algo da minha vida a não ser jogar futebol. E talvez aí, assim, não via outra coisa. pronto, né? não via outra coisa. Não me via de outra forma a não ser jogando futebol, né? E aí como apareceu essa oportunidade, e a gente disputava o Campeonato Cearense e disputava o Campeonato Brasileiro, Universitário também, né? Então foi muito bom assim, porque a faculdade foi a minha válvula de escape para mim realmente assim, não, o futebol já deu, o futebol profissional já deu, mas aqui eu ainda estou jogando futebol, ainda estou competindo, então eu vou continuar aqui. E aí eu fui me adequando e graças a Deus acabei me formando em 2023. E hoje você é professor e atleta profissional de beach soccer, né? Beach não, tennis. beach tennis, né? E como foi essa migração do futebol para modalidade diferente, né? Assim, né? Cara, foi uma coisa assim totalmente maluca, né? Eu tava trabalhando como personal e aí o Fernando Filho, que foi treinador do Ferroviário, foi treinador do Itapipoca, acho que Quixadá também, ele foi um cara que eu conheci através do meu pai, né? Treinei com ele no Sindicato dos Atletas, né? Foi um cara que me ajudou e eu tinha muita raiva dele, bicho, porque o Da Silva, quando ele estava no Ferroviário, o Da Silva tentou me levar pro Ferroviário. Era o Lula Pereira e ele era o auxiliar técnico, né? E eu acho que ele nem lembra disso. Mas o Da Silva tentou me levar pra lá. E aí o Da Silva falou pra mim, olha, Lucas, tava tudo certo pra tu vir, mas o Fernando Filho te barrou. E meu irmão, eu fiquei com ódio desse cara, porque esse cara vivia dentro da minha casa. Ele conversava com meu pai, ele ajudava o meu pai, né? E aí ele pegou e fez essa trairagem comigo, né? E eu fiquei com muita raiva dele, não queria ver ele nem pintar de ouro na minha frente, né? E em 2022, o beach tennis começou a ter ascensão aqui no Ceará, né? E já havia algumas competições. E aí o Fernando pegou e me fez o convite, ó, Luquinha, tu é novo e tal, não sei o que, tá estudando. Eu vou assumir uma arena, que é a Arena CTG, vou assumir uma arena de beach tennis e quero te levar comigo, pra tu trabalhar comigo. Aí eu peguei e disse assim, rapaz, mano, como é que pode trabalhar? Não, tô ganhando muito dinheiro e você vai ganhar dinheiro também, você é novo e tal, não sei o quê. E aí eu peguei e disse, não, vou dar uma oportunidade. E deu oportunidade. Rapaz, deu mais que certo. Eu comecei a jogar beach tennis, né? Junto com ele, ele me ensinou a jogar, ele me ensinou a dar aula, né? E o beach tennis mudou minha vida, bicho, transformou minha vida, porque bom, né? foi através do beach tennis que eu consegui ter assim um salário muito parecido com um jogador de futebol, né? Comecei a ganhar muito bem com beach tennis, né? E fui fazendo as capacitações, né? Alguns cursos. Hoje eu sou capacitado nível verde, que é o nível iniciante de beach tennis, nível amarelo, que é o nível já avançado, né? E jogo profissionalmente beach tennis, né? E o Fernando Filho aí foi um cara que me ajudou bastante, sou muito grato a ele. Quero mandar um abraço para ele também, né? Porque de uma oportunidade que ele me barrou, ele deu outra e transformou minha vida completamente. Muito porque o beach bom. tennis, hoje eu vivo do beach tennis, né? Hoje eu sou professor de beach tennis, dou aula de personal para atletas do beach tennis e jogo beach tennis profissionalmente. O futebol deixou saudade ou você encontrou o beach tennis assim, uma nova paixão? Preencheu aquele vazio que deixou assim, né? Cara, o beach tennis preencheu, porque quando eu comecei a jogar beach tennis, eu já estava naquela fase assim de não conseguir jogar mais nem a várzea, porque eu estava, querendo ou não,
você perde todo aquele pique, né? Você não, eu Aquela não força. treinava, né? Não gostava mais, não estava mais gostando de treinar, né? Então eu não tinha mais aquela vontade, assim, aquela gana de treinar para jogar futebol, né? E aí que também tive alguns desentendimentos com algumas pessoas, a galera muito empolgada, né? Hoje esse negócio de X1, esse negócio de futsal aí, é muito cara que acha que é jogador de futebol. E eu não gosto, de verdade, eu não gosto dessas coisas. Hoje eu sou um cara assim bem fechado para isso, essa resenha do futebol. É tanto que eu nem digo assim para as pessoas que eu fui jogador de futebol, eu digo que eu sou atleta de beach tennis mesmo, para não ter esse contato, né, para não voltar, né? Então, o beach tennis ele preencheu a ponto de, tipo assim, eu receber convite para jogar recebendo e não ir e pagar para me jogar o beach tennis, porque o profissional do beach tennis, ele realmente assim é algo que hoje arde no meu coração, é o beach tennis. Muito bom, viu, Lucas? Eu fico feliz. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Feliz pela tua história, muito interessante, muito bom, muito gratificante ter recebido você aqui. Parabéns pelo sucesso, né? Que Deus possa abençoar mais e mais. Amém. Sem falar que você hoje é professor, joga e ainda é modelo, né? Que a gente fica vendo nas reportagens aí, né? Você tá até falando aqui fora aí que o pessoal lá dá o convite a você, né? E aí você troca aquelas mensagens, aí vai, o cara vem aqui, ó, veste minha roupa e tal, né? O modelo e tudo. Aí se tiver os contatos aí, é só ligar pro Lucas Marques e aí, né? Rapaz, é aquela coisa, né? A gente tem que ir pra onde a maré tá remando, né? Com certeza. E é uma área que você tá indo bem, né? Tem algumas oportunidades, já tive algumas oportunidades aí dos meus amigos, né? E como eu falei pra você, né? Um propósito que Deus me deu na minha vida é o ato de serviço, né? Jesus, ele demonstrou o ato de serviço quando ele morreu na cruz por nós, né? Então esse foi o maior ato de serviço, né? Então, quanto mais parecido com Jesus eu for, eu acredito que esse é o meu propósito. Então, os meus amigos, assim, que todos eles que me pedem ajuda, eu busco ajudar, busco servir da melhor forma possível, porque é algo que Deus colocou no meu coração. É algo assim que até no beach tennis mesmo, o beach tennis ele é um ambiente totalmente assim despropício para você falar de Deus e tudo, mas sempre nas oportunidades que eu tenho, eu sempre tenho o costume de orar com os adversários, né? Faço uma palavra de reflexão ali com eles ali rapidinho e faço uma oração. E é tanto que hoje tem até uns que já me chamam de pastor dentro do beach tennis, né? Mas ainda estou longe disso, né? E é isso, cara. Eu acho que tudo que a gente for fazer, a gente fazer com excelência para a gente poder ajudar, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de ajudar as pessoas, o que eu puder fazer. Hoje eu sou técnico de beach tennis na faculdade, não tenho remuneração nenhuma, mas o fato de eu conseguir bolsas de estudo para ajudar as pessoas que querem estudar, né? Eu acho que esse aí já é um ato de serviço, assim, porque eu tenho disponível algumas bolsas de estudo e eu acabo ajudando alguns amigos que querem estudar, que não têm condições financeiras de pagar, e eu dou uma bolsa de 100% para ele ali, para ele estudar. Assim como eu me formei com 100% de bolsa durante todo o período letivo, né, da faculdade. Então, assim, se Deus fez na minha vida, por que não fazer na vida dos outros, né? E se eu sou esse link, né, para poder linkar essas pessoas à faculdade, para dar essa oportunidade, acredito que é um propósito do Senhor para minha vida. Muito bom. Obrigado, Lucas. Nada, Carlos, assim eu que assim a gente encerra mais uma resenha aqui. Daquelas que só quem viveu no futebol sabe contar. O Lucas Marques aqui, né? Obrigado pela presença, a humildade, pela bela história que, né, trouxe pra gente aqui. A galera, não esqueça de seguir eu, Só Que Tem Raiz no Futebol. Compartilhe essa entrevista, né? Hoje foi um episódio com o Lucas Marques. Sou muito grato a vocês, né? E eu sou o Carlos Macedo. Mais um episódio, a gente está encerrando esse ano com o último episódio aqui com o Lucas Marques. Muito obrigado, um abraço para aqueles que estavam sempre ligados, aqueles que não puderam assistir. Lucas, obrigado, viu? Nada, Carlos, eu quero Deus agradecer a continue oportunidade. abençoando sua vida, viu? Amém, meu irmão. Mais sucesso e mais sucesso, viu? Amém. Obrigado pelo moral, obrigado por estar dando esse moral, vir aqui falar no Só Que Tem Raiz no Futebol. Hoje está em oração pela sua vida e que Deus abençoe os seus projetos também, viu? Obrigado. Tamo junto, meu irmão. Um abraço, boa noite. Muito bom.